Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Verusca, todo mundo conhece, mas eu tenho que apresentar porque agora ela é a nossa embaixadora. E a Verusca, ela gosta muito de falar da importância da mulher cuidar do seu próprio dinheiro. Então, eu pedi para ela ajudar, falar um pouquinho da visão dela e daí a gente vai conversar sobre coisas práticas. Já que ela é uma, desculpa, já que ela é uma querida jornalista, daí eu vou ser entrevistada por ela. Boa tarde. Lena, sendo mestre de cerimônias dos últimos 2 Women Invest, os primeiros, eu percebi, ouvindo as palestrantes e as pesquisas e as pessoas na plateia, que a mulher ainda tem a tendência a delegar o cuidado com as finanças da família para o homem da família, mesmo quando ela é do mercado financeiro. Ela vai passar para o marido, ou para o pai, ou para o irmão, até para o filho, mas não vai cuidar ela própria. Então, para que ela mude esse cenário e não seja tão refém, tenha tanto desconhecimento do que acontece na família, como que ela pode começar a entender de investimento, ou pelo menos entender do que está sendo oferecido a ela de investimento pelo banco, para não se sentir igual muitas de nós nos sentimos na oficina mecânica, por exemplo. Você entra, te oferecem coisa, você não entende nada e você vai concordando com a pessoa. Então, ensina um beabá pra gente. Vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de falar, eu sempre gosto de comparar com a construção ou a reforma de uma casa, tá? Então, a primeira coisa você fala assim, bom, eu tenho, como é que é a minha família? Eu moro sozinha, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu gosto de cozinhar, eu gosto de dar festa, eu gosto de assistir filme. O que eu gosto de fazer? Qual é o tamanho do terreno que eu tenho para construir a casa? Ou eu já tenho a casa, eu tenho que reformar. De repente você está numa casa e tem gêmeos e precisa de mais quartos. Como é que você faz tudo isso? Então, a hora que você vai cuidar do seu dinheiro, você tem que olhar para isso. Qual é o dinheiro que você tem? E qual a necessidade que você tem de uso deste dinheiro. Então, isso se chama alocação por classe de ativos. Você vai pegar o seu dinheiro e dividir em cômodos. Você vai colocar, eu preciso de muita liquidez, que eu tô com bastante coisa acontecendo. Tem a mesma coisa que você falar, eu tenho uma família muito grande, a gente precisa de uma sala de jantar grandona, por exemplo. Então, você vai olhar quais são as suas necessidades. Não, eu quero lá para o futuro. Você vai ver o que você vai fazer e daí você vai dividir nesses grandes grupos que a gente chama de classe de ativos. O que são classes de ativos? Renda fixa, renda variável, commodities. Você tem vários grupinhos. Feito isto, o que você tem que fazer daí? Você daí vai mobiliar. Então, daí que vem os produtos. Você, na hora que você vai escolher os produtos, você decide se você vai numa loja, que tipo de loja, você quer uma coisa mais sofisticada, uma coisa menos sofisticada. Então, é bom fazer tudo isso. E você pode falar assim, eu entendo bastante de decoração, eu consigo fazer isso sozinha? Eu, por exemplo, não consigo. Você pode me dar uma casa, os móveis e tudo, eu não sei decorar, então eu preciso de um profissional. Sim. Então, é aí que acontece, não adianta você chegar no banco e falar assim, ou alguém chegar para você e falar, eu tenho um produto bárbaro para você. Será que ele é bárbaro para você? Ele pode ser interessante? Como é que reconhece isso? Então, primeiro você tem que ver se ele cabe na tua casa. Eu tenho um sofá maravilhoso que tá por um preço fantástico, mas eu já tenho um sofá, comprei o mês passado um sofá que tá novinho, bárbaro. Então, antes da gente ouvir, quando você fala, vou começar a investir, eu tenho um produto bárbaro, calma. Entenda as suas necessidades, se conheça. Veja se você gosta, se você topa oscilações, se você consegue lidar com a emoção da mudança de preços e tudo mais. Veja se você quer poder ter o seu dinheiro lá disponível para você o tempo todo, ou se você põe alguma coisa e deixa a coisa render. Veja quais são as necessidades fiscais que você tem, né? Eu preciso deixar um dinheiro porque eu sei que numa herança eu tenho que pagar, meus filhos, meus herdeiros terão que pagar impostos para isso. Então eu preciso deixar liquidez para eles. Então você tem que se conhecer. Daí você vai procurar um profissional para te atender. Tá. Então você pode procurar assessor de investimento, consultor, E vai fazer gerente. como você faz com um decorador e com um arquiteto. Por exemplo,
eu sei do que eu preciso, então você vai me oferecer o que você acha que tem de melhor ou de mais adequado para o meu orçamento, porém eu já vou saber, não, eu quero uma casa pequena, eu quero uma casa grande, isso eu posso pagar, isso eu não posso pagar, então não vou botar ouro no chão, porque eu não sou o sheik da Bessarábia, preciso de uma coisa, um custo-benefício bom, que tem uma durabilidade X, eu vou morar nessa casa X anos. A mesma coisa. Exatamente. Você até falou assim, sim, eu vou ficar nessa casa temporariamente, não, essa casa é pro resto da minha vida. Sim. Então, tudo isso é importante a hora que você está olhando no seu dinheiro. E daí, você vai, essa pessoa que vai te contratar, que você vai contratar, ela vai te ajudar a identificar tudo isso. Porque às vezes, voltando lá para a arquiteta, né? Muitas vezes você pode não saber que você precisa de tal coisa. Você, mãe de primeira viagem, vai montar o quartinho do bebê. O que eu preciso no quartinho do bebê? Sim. Você sabia que você precisa de uma cadeira de amamentação? Você sabia que você precisa desse tipo de coisa? Então é bom já pegar esse profissional para olhar isso. Tá, então vamos fingir que é hoje. Tá bom. A Selic tá 10,5%. Tá. Porque os cenários econômicos vão mudando e às vezes os conselhos para você ter alguma noção de aceitar ou não o investimento que está sendo oferecido para você mudam. Hoje a Selic foi decidida ontem, anteontem, começou a valer ontem 10,5%. E a previsão é de que fique assim por um tempinho. É, o que a gente tem ouvido, o que a gente vê por todo mundo. Sim. Bom, o que é a Selic está em 10,5%? O que isso quer dizer? O que eu aceito e o que eu não aceito como investimento? A Selic é a base, né? Tanto que ela chama taxa básica de juros. Quando você investe na renda fixa, então voltando lá para os cômodos, eu tenho que fazer isso antes. Como é que eu vou dividir em classes de ativos? A Selic, ela é uma taxa que conduz a renda fixa. Sim. Você pode ter uma renda fixa indexada a Selic, ou seja, ela estava 10,75, caiu para 10,5, 6 semanas atrás. O que aconteceu? Aquele teu dinheiro que rendia 10,75 passou a render 10,5. Daí, quarta-feira, saiu, não mudou nada, então foi mantido. Ao ano, exatamente. Você pode ter uma renda fixa, ou seja, puxa, eu posso comprar um papel que ele está pagando 11, 12% ao ano e ele vence daqui a 2, 3 anos. Ou eu posso também comprar um papel indexado à inflação. A hora que você olha para uma Selic 10,5%, ou principalmente que o Copom decidiu não alterar esta Selic, significa que você tem aquele movimento que estava acontecendo de queda de taxa de juros parou de acontecer. Você então vai ter que olhar para naquilo que quem te orienta ou que você acredita, pensa que vai acontecer num cenário mais longo. E daí, dependendo desta conclusão, você vai travar uma taxa por um período longo. Você pode achar que daqui a 6 meses a Selic vai voltar a cair. Então, se hoje você vai lá e investe em alguma coisa que vence daqui a 2 anos numa taxa maior, isso é bom. Isso é bom. E qual é esse produto? Pode ser CDB, pode ser LCI, LCA pré-fixado. Tem LIG, são produtos que os bancos oferecem. Mas a tendência é que caia? Não, a tendência não parece ser que a Selic vai cair tão rápido. Então, se a Selic for subir no período, no período do que você contratou, você vai acompanhar. Quando lá atrás, lembra que na pandemia a Selic estava 2%? Sim. Então, você ficar em pós-fixado, pós significa que ele vai acompanhando a Selic, né? Ou, gente, Selic, CDI é a mesma coisa na hora que a gente está olhando para esses investimentos. Você escutou que fala, esse papel paga CDI mais? Você escuta lá Selic, você já sabe qual é a tua base, tá? Essa é a referência. Essa é a referência. Então, lá atrás, quando a Selic estava 2%, e começou todo o movimento de subida de taxa de juros, era muito interessante ficar no pós, porque você acompanhou esse estava baixa a taxa porque ela estava muito baixa. Então pode ser, se você, por exemplo, acha que lá nos Estados Unidos finalmente vai começar a cair taxa de juros, isto facilita uma queda de taxa de juros aqui. Não necessariamente significa que isso vai acontecer, porque muito está acontecendo por conta da situação do país. Como a Stephanie estava falando, da situação fiscal. Gastos,
Então, mesmo despesas. sabendo que a Selic vai ficar estável, imaginando, né, outras coisas estão instáveis. Então, não é bom contar muito. Por isso que ela que quer você dizer. tem, Temos uma tensão fiscal, uma insegurança. A gente tem 2 anos e meio desse sim, governo ainda pela sim. frente, tá? A gente tá ouvindo bastante essa coisa que não adianta você dar o remédio pro paciente se ele não para de fazer coisa errada, você não para de gastar, né? Sim. Então o paciente não vai sarar. Então a gente tem que olhar isso tudo, porque existe a possibilidade, por exemplo, da Selic subir. O Banco Central pode, daqui a um tempo, falar assim, não estou falando que isso vai acontecer, mas também existe, olha, a situação piorou, deteriorou, então agora não só a gente não vai trazer de 10,5 para 10,25 ou 10, mas a gente vai subir. Então, por isso que eu acho sempre que é importante você ter um profissional te orientando. Porque, mas também não adianta ficar mexendo isso todo mês. Eu volto lá para a história da casa. Montou tua casa, sabe? Você mobiliou, colocou todos os cômodos, quebrou um banquinho, você troca. Ou você, aquele sofá já tá gasto, apareceu alguma coisa que você quer decorar, que você acha que é melhor. Mas não precisa fazer isso o tempo todo. Como ter certeza de que o profissional que tá te orientando é bom para você? Não, a gente vai assumir que ele é bom, que ele faz bem o que ele faz, mas que ele tá de fato te oferecendo um produto que tá adequado ao que você precisa. Primeiro, ele não vai te oferecer um produto. Sempre tem que ser dentro da sua carteira de investimentos. Quem te ajuda sempre tem que olhar a sua realidade. Não adianta alguém te ligar e falar assim, Verusca, se eu tenho um fundo imobiliário que paga isso e aquilo, e você fala, eu já tenho um montão de imóveis, isso aqui não é uma classe de ativos que me interessa. É sempre bom lembrar, né, gente, que investimento, quanto mais variado, quanto mais você nunca botar igual você botar sua vida, todas as fichas da sua vida numa coisa só, investimento é assim, né? Então assim, você já tem imóvel, vai ter o dinheiro em coisa imobiliária, você tá todo, quer dizer, se der uma coisa igual deu 2008, foi a bolha imobiliária, você tá e não é só se der errado, vendido. Você pode perder oportunidade em outras coisas. Em outros investimentos. E variar é uma coisa, e aí quando ele te oferece, desculpa que eu interrompi sua resposta. Eu ia te falar o seguinte, quando as pessoas falam, não tem que colocar todos os ovos na mesma cesta, isto é mais complexo do que parece, né? Eu Porque vou às vezes investir... você acha que tá no banco e a pessoa tá te oferecendo um fundo imobiliário. Eu vou investir em 3 bancos diferentes. Você nos 3 bancos, você tá investido no mesmo tipo de produto, você não tá variando nada. Olha. Se você tem 15 fundos multimercados, você não está variando. Então, você tem que entender primeiro classes de ativos e ver quanto eu tenho 15% neste mundinho, eu tenho 30% neste mundinho. Esta composição, ela tem que ser respeitada de acordo com o seu perfil. Sim. E daí, lá dentro, você pode ir mexendo, ou dependendo do momento, você pode até aumentar um pouquinho. Às vezes você tem algum tipo de investimento que cresce muito, então você está muito exposto, está com ações, por exemplo, está muito exposto, as ações foram super bem, de repente passou a fazer uma parte muito importante da sua carteira. Às vezes é bom dar uma diminuída. Você dá uma vendida para não ficar muito exagerada em algumas coisas. Então, voltando para sua pergunta, eu acho que é o seguinte, o profissional, ele não pode te vender um produto, ele tem que te ajudar a montar a sua carteira. Então, se alguém fala, olha, eu tenho uma oportunidade, então uma oportunidade ótima, eu perguntaria, para que pedaço da minha carteira? Por que você acha que esta oportunidade é ótima? É porque a taxa tá boa, mas eu tenho que tirar alguma coisa da carteira para colocar esse produto? E também vai depender de você. Se você precisa desse dinheiro hoje para pagar a faculdade de filho, ou se você nem quer mexer nisso, né, próximo, que aquilo vai ser só aposentadoria e pronto, então você tem a possibilidade de deixar aquilo ali. Este é o perfil, né? O perfil e qual é a necessidade que você disse. Falou uma coisa super certa. Meus filhos vão morar fora, vão estudar no exterior, mas hoje tem 9, 10 anos.
Não é de repente que você vai falar assim, olha, agora eu vou pagar essa faculdade. Já vai se planejando, você já sabe que isso vai acontecer, vai se planejando para isso. Já vai pegando uma parte do seu dinheiro, colocando lá fora. Lembrando que muitas vezes as necessidades mudam de uma hora para outra na vida. Sem dúvida. Como aconteceu no meu caso. Pode ser que você tenha um dinheiro que seja para o futuro e aconteça na sua vida que os planos mudam, a entrada de dinheiro muda e você tenha que dispor daquilo. Então é sempre bom saber que algumas mudanças podem acontecer. No exemplo que eu estava dando, eu acho que isso até ajuda, né? Porque eu gosto de investimento no exterior. Eu acho que então, você... essa era a minha próxima pergunta. Uhum. Você fala muito que mesmo a pessoa morando aqui, tendo dinheiro aqui, a pessoa pode investir no exterior. Como que faz isso sem ser comprar dólar e viajar? Porque as pessoas não sabem. Ela fala muito isso nos eventos que a gente né, onde a gente tá com muitas mulheres e a maioria não sabe como fazer isso. Hoje em dia, ensina. Graças a Deus, isso é muito fácil. Além de você ter várias corretoras que abriram, que você pode comprar ações diretamente via corretora, e aqui não é propaganda de ninguém, não. É só que é mais fácil, hoje você consegue abrir uma conta e comprar ação. Você tem produtos aqui no Brasil, você vai lá comprar um fundo, a gente chama de feeder, que ele investe em produto lá fora. Quer dizer, você não precisa nem... Só que, o que é importante disso? Ele está indexado na moeda lá de fora. Quais são os confiáveis? É o banco? O banco que te atende? Olha, faz isso diretamente? Quando você vai ver alguma corretora, por exemplo, tem grandes nomes, tem nomes conhecidos. Uhum. Então, eu acho que isso já é uma referência. Você vê de onde vem, quem está por trás dessa corretora, e não ficar pegando dica. Fulana tá ganhando um dinheirão com... Já me perguntaram várias vezes, tá ganhando dinheirão com uma empresa tal. Você vai pesquisar, aquela empresa mal existe. Então, pega nome confiável. Hoje tá fácil, né? Então, você pode fazer isso. Todas as plataformas, os bancos têm estes produtos que investem no exterior.